Oi pessoal, tudo bem? Eu estive aqui com o professor Trindade no AlphaCast, foi muito divertido o nosso papo. A gente falou bastante de história do Brasil, bicentenário da independência, de carreira, do que significa ser um historiador, das relações entre história e direito. Eu acho que vocês vão gostar do nosso papo. AlphaCast, o podcast semanal da Alpha Educação. Apresentação, professor Trindade. Olá galera, tudo bom? Professor Trindade mais uma vez no AlphaCast. Hoje a gente vai bater um papo com um cara que tem uma formação diversificada. Ele fala de tudo, mas o que ele gosta mesmo é contar história. Estou fazendo uma pausa para deixar um momento de suspense, assim, deixar o pessoal imaginar que tipo de história que eles vão escutar. Mas é história mesmo, história disciplina e principalmente história do Brasil. Temos que lembrar que estamos no ano do bicentenário da independência. Apesar de alguns repórteres da mídia aberta falarem que na bandeira brasileira está escrito independência ou morte. Mas isto não é verdade. Certo, professor? Exatamente. Galera, estou aqui com o professor Júlio, professor da FADISP, professor da Alpha Educação, professor doutor nosso, atuante nos nossos mestrados, atuante no doutorado e nos cursos de graduação de Direito São Paulo e Goiânia. Professor, não vou chamá-lo de professor, aqui estamos muito mais entre amigos. Que bom. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a Goiânia, a Unialfa recebe de braços abertos, é um prazer tê-lo comigo. Não vou contar da sua história, porque eu vou pedir para você se apresentar. Galera, professor Júlio. Prazer. Bem-vindo. Obrigado. Bom, primeiro é uma alegria estar aqui em Goiânia, estar aqui na Unialfa, né, estar aqui com o professor, que eu não vou chamar de professor, e com vocês que estão assistindo, né? A minha trajetória é uma trajetória, como o professor falou, muito curvilínea, né, cheia de idas e vindas. Eu comecei, quando eu saí do ensino médio, eu comecei várias faculdades, então eu comecei a fazer geografia, depois eu fiz vestibular para letras. Pode interromper. Você gostava de história no ensino médio? Gostava de história, gostava das humanidades todas e gostava muito de biologia. Eram as áreas que eu gostava mais. E era muito ruim de matemática, como diz o Ariano Suassuna, eu fazia uma conta 4 vezes, dava 4 resultados diferentes, todos errados. Aí você pegava a média. Aí eu pegava a média. Pegava a média. Então eu gostava dessas áreas e fui ali testando um pouco, até que eu, depois de procurar bastante, eu acabei ficando na história. Tua primeira formação foi história? Minha primeira formação foi história. E aí eu comecei outras faculdades, graduações, e não terminei. Eu comecei... antes eu tinha começado geografia, fiz um pedaço muito grande de geografia. Inclusive foi um plano meu durante muito tempo terminar. Aí depois fui fazer história e me matriculei também em letras, fiz um pedaço de filosofia. Eu gosto muito de dar aula, mas eu também gosto muito de ser aluno. Eu tenho muito prazer. Sou de São Paulo. Nascido São Paulo capital? Nascido em Guarulhos, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, satélite. Do lado da grande São Paulo, exatamente. Você fez USP? Eu fiz USP. Esses cursos todos eu fiz na USP, que fui fazendo e trocando. E fiz história na USP e terminei. Aí eu fiz o meu mestrado num instituto, que é um instituto que foi da USP, que foi fundado pelo Sérgio Buarque de Holanda, que chama Instituto de Estudos Brasileiros. Eu fiz um mestrado multidisciplinar, que foi uma coisa muito legal. Sou muito satisfeito de ter tido essa opção de fazer esse mestrado, porque aprendi um pouco de cada coisa, eu sou muito curioso, né? Então aprendi um pouquinho de cada coisa. E depois fiz um doutorado, e nesse doutorado eu comecei a estudar a história do direito. Eu comecei a me interessar por uma série de questões pela história do direito. E aí caí no direito. Remontando Roma ou foi um pouco para trás? Na verdade, eu cheguei pela história do direito no Brasil Império, que é a minha especialidade. Eu estudo bastante antiguidade também, mas minha especialidade é mais Brasil Império. E eu fui me interessando por temas que me levaram ao direito, aí eu mergulhei no direito, fiz o meu doutorado na história, mas em história do direito, com um período em Lisboa, sob a orientação do professor Antônio Manuel Espanha, que faleceu faz uns 3 anos, que era uma das grandes expressões da história do direito, só que ele era alguém da história do direito no direito, né? Então, para mim, foi uma experiência muito legal conviver com ele, passar um tempo em Portugal. História, você dá a história para o Exatamente. Então, isso me deu uma perspectiva que eu julgo interessante. Aí eu fiz 2 pós-doutorados em faculdades de Direito. E, recentemente, comecei um curso de Direito.
uma graduação em Direito também. Eu fiz já 3 anos da graduação. Porque é isso, eu gosto muito de sala de aula nas duas posições. Eu gosto de ser professor e também gosto de ser aluno, de sentar ali com o meu caderno, estudar, ouvir e tal. Então E na tua formação, quando é que você percebeu que história seria o que ia te atrair, o que ia ser a linha mestra, talvez, da tua carreira, se é que eu posso falar isso? Eu acho que eu fui percebendo um pouco na graduação de Geografia, que tem uma presença de história importante, eu fui ali me encantando mais com a questão. E eu lembro de uma coisa que me deu um clique, né? Uma bobagem, mas às vezes são as bobagens que te fazem pensar, né? As coisas meio fortuitas. Um professor de aquelas geografias, aquelas áreas de geografia bem técnicas, eu não lembro, era uma cartografia da vida, uma aerofotogeografia, uma coisa desse tipo, dando lá uma aula, aí ele falando um pouco mal da área de história e tal. E eu assim, sou da geografia, né? Então, é isso mesmo, professor. Aí toda hora que ele falou assim, a pessoa da história, a pessoa da geografia é aquela pessoa aventureira, que gosta de viajar, subir montanhas, fazer papapá. A pessoa da história, não. A pessoa da história é aquela pessoa que fica trancada em casa, trancada na biblioteca, pálida, estudando. Eu olhei e falei, rapaz, eu acho que eu sou esse aí da história. Então tive quase um clique. Arqueólogo. Quase um arqueólogo. O cara vai ficar branco em casa, nunca vai ver nada. Mas, saindo um pouco da tua formação e agora indo para a história do Brasil, bicentenário, estamos num período super importante. Inclusive, não vou nem falar de manifestações, quem usou, quem não usou, claro, como usou, porque eu vou fugir um pouco desse tema política. Mas o povo brasileiro conhece pouco da sua história, não é verdade? Conhece pouco. Eu acho que é uma coisa assim, eu tenho a sensação, vocês podem, quem está ouvindo, você podem me dizer que eu estou errado, porque quem está muito no meio, às vezes tem uma visão um pouco torta das coisas. Mas a minha impressão, de alguém que está enfiado no meio da história e tal, é de que as pessoas gostam muito de história, na média. Então tem uma vontade das pessoas de consumir história. Vou dar um exemplo disso que pode parecer um pouco banal, mas, por exemplo, teve uma época em que as revistas, em geral, estavam desaparecendo, né, por conta dos meios eletrônicos, imagino, e tudo. E revistas de história surgindo. Faz uns 3 ou 4 anos atrás, você tinha 4, 5 revistas de história na banca, num tempo que as revistas estavam desaparecendo, né? Você liga a TV a cabo, as pessoas nem veem muito mais TV a cabo, mas você fica ali zapeando, né, a TV, como a gente fazia há muito tempo atrás, isso já acabou, mas você vê canais de história. Então, eu acho que existe uma demanda. Tem o History Channel da vida, ainda Exatamente. tem. E o pessoal vai... Tem um consumo, tem um público consumidor. A geografia não tem esse mesmo público consumidor, sei lá, nada contra a geografia. Outras áreas não têm esse mesmo, um público massivo consumidor. Eu acho que o problema não está do lado da demanda, então, como diriam os economistas, está do lado da oferta. Talvez a gente não tenha conseguido ainda, né, ofertar em quantidade, né, em qualidade, em alcance, né, história para muita gente, né? Eu acho que esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui é muito importante, porque é esse tipo de instrumento que as pessoas estão... A eles que as pessoas estão atentas, né? Em especial os mais jovens, mas não só. Então, o que eu acho é que os historiadores precisam, né, se o professor de geografia lá que eu falei tiver razão, precisam sair, né, das suas catacumbas e falarem um pouco mais, né? E é um campo da história que, eu não sei quanto ele é antigo, mas que hoje vai ganhando cada vez mais força, o pessoal chama de história pública. O que é a história pública? São historiadores que estão ocupados em fazer divulgação, em falar para muita gente, né? Enfim, eu acho que tem uma série de iniciativas que a gente podia tomar para que as pessoas tivessem mais contato com história, porque eu acho que as pessoas gostam, as pessoas querem. Não é uma falta de consciência nas pessoas. Eu acho que as pessoas têm essa vontade. Eu diria que o problema está no lado da oferta e não da demanda. E você acha que, às vezes, também ajudaria e ajuda a proliferação de museus, visitas guiadas? Quer dizer, agora a gente está tendo 2 museus, um recuperado e inaugurado, que é o Museu da Independência lá em São Paulo. Quem tiver a oportunidade vá, porque aparentemente ficou muito boa a restauração e o projeto ficou muito bacana. E o outro é o Museu Nacional, que teve a sua fachada reconstruída após um incêndio que acabou com o museu e quase levou o acervo inteiro
a ruptura total, né? Você acha que levar a sala de aula, entre aspas, isso é muito comum nos Estados Unidos, que vai a turma inteira, a galera toda vai para dentro do museu, ter aula no museu e bater papo e ver a reação das pessoas quando conhecem e caminham por dentro do museu. Isso faz falta para a gente? Eu acho que faz falta, né? Faz falta, na verdade, um costume de fazer isso, fazem falta também aparelhos para que isso aconteça, né? Então a gente tem, por exemplo, esses dois aparelhos de grande qualidade, né, sobre os quais você falou, um pouco concentrados, né, no Sudeste. Então, uma parte muito grande das, inclusive coisas que são federais, né? E que, por natureza, deviam estar mais espalhadas, porque, afinal, são do Brasil todo, né? Pelo menos muito ter concentradas no exposições itinerantes, né? Pelo fazer menos uma isso. rotatividade, levar essa cultura para outras regiões. Pelo menos isso. E tem, às vezes, coisas que saíram das mais diversas regiões do país e foram parar no Sudeste. E estão lá, né? Estão lá, em vez de Exatamente. ficar regionalmente e ter... Exatamente. Aqui a gente tem em Perinópolis o Museu de Cora Coralina, por exemplo. A Unialfa levou alunos para lá Isso é muito e importante. frequentemente leva, o colégio nosso leva também. Mas a gente tem que estimular esse tipo de coisa, porque eu acho que faz falta criar esse vínculo, essa identidade. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E eu acho que faz falta também para a própria universidade ter mais abertura para a divulgação, porque eu acho que existe na universidade uma sensação média de que o historiador mesmo é aquele que está lá no arquivo trancado, acadêmico, erudito e tudo isso. E que a atividade de divulgação é uma atividade menor, né? E eu acho que essa é uma visão um pouco preconceituosa. Por exemplo, na história tem muito isso. De repente, um professor escreve um livro e vende muito. A percepção que as pessoas têm, os historiadores têm, é que não é bom. Nem leu se é bom, você compreende? Parece que vender muito é um problema. Então, eu acho que falta, né? Digo isso autocriticamente, porque eu sou do meio, né? Estou falando uma coisa... uma questão da minha corporação, né? Uma visão um pouco mais aberta sobre isso. E é óbvio, né? Não preciso dizer, que isso não é o principal, né? A missão principal de ensinar a história para as pessoas é da escola, né? Agora então a escola é o lugar principal. Isso tudo é acessório, mas não são acessórios desimportantes. São acessórios importantes. Vamos juntando e conectando os pontos, né? Uma coisa que principalmente quem se forma em história e uma das oportunidades de carreira é a licenciatura. O cara vai dar aula em história e aí ele fala, pô, mas eu não vou dar aula, o professor ganha pouco, não dá, eu tenho vocação, mas eu quero ir para outro lugar. E aí o cara que fez história vai fazer direito porque o escritório de advocacia paga bem melhor e ele vai ser um tributarista famoso e por aí vai. Como é que a gente faz para estimular as pessoas a fazerem o link? No seu caso, você fez o link da história com o direito, mas eu posso fazer o link da história com a indústria, posso fazer o link da história com a política, posso fazer o link da história com uma carreira de esporte, por exemplo, com tudo. É simplesmente ter o motivo e a orientação adequada. Como a gente consegue motivar a que se construam esses links e mostre para as pessoas que história não é só o professor. Eu tenho um leque de oportunidades e tenho muita coisa para fazer com história. Inclusive, eu estava em outra reunião, outro podcast nosso, batendo papo com um cara que é o líder das concessionárias da Fiat aqui da região de Goiânia. Ele ganhou prêmios como a melhor concessionária do país. Eu ia falar do mundo, mas eu brinquei com ele no podcast e ele sabe que é o Edmo, pessoa querida. Edmo, um abraço. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, ter estado aqui conosco. Mas a história do automobilismo, história é um negócio que cativa todo mundo. E também traz cultura. Porque quem gosta de história, invariavelmente, não fica só no livro. Quer ir lá ver. Quer buscar mais informação. Se possível, viajar. E assim vai. Mas a gente padece um pouco nessa costura, nesse link. Você tem ideia como é que a gente poderia motivar as pessoas? Uma das coisas que eu acho que é importante, acho que você está dizendo, é fundamental para a área continuar tendo, né, um bom afluxo. Tem tido uma queda da procura
por áreas como história, letras, geografia, tem tido uma queda. Então, alguma coisa precisa ser feita para reverter isso. Vou falar da minha. Porque daqui a pouco também, né? Ladeira abaixo. Eu até ouvi que a física é a área com maior desistência na USP e depois a filosofia. É por boas razões, porque são cursos complexos, áreas sofisticadíssimas e tudo. Eu fiz. Então é natural também. Meu colega lá. Então, tem uma certa naturalidade, mas nós precisamos lutar, né, para que as pessoas fiquem. Acho que isso é fundamental. Eu acho que uma das coisas que precisa acontecer, eu acho que a universidade precisa falar mais sobre si. Porque a universidade, ela é um lugar muito entrópico, ele é muito ensimesmado, ela tende a se fechar. Isso produz coisas boas também, não produz só coisas ruins, né? Então a universidade se concentra, ela pesquisa, às vezes você faz uma pesquisa de ponta, de altíssima complexidade, né? Na história assim, fico imaginando na física, né? Uma coisa que ou você se concentra ou você não faz. Então tem um certo grau de autoconcentração e que é bom, mas ao mesmo tempo precisa falar para fora, a universidade precisa se comunicar. Né? Precisa mostrar esse tipo de coisa, esse tipo de possibilidade. Né? Eu tinha um professor, eu nunca esqueço, ele falou uma vez na aula, ele falou uma coisa muito curiosa. O professor Fernando Novaes, ele disse numa aula, ele falou, olha, a história tem uma relação com as outras disciplinas que é muito curiosa. Por quê? Porque você tem uma história da engenharia, mas você não tem uma engenharia da história. Você tem uma história da física, mas você não tem uma física na história. É uma ideia... É exatamente o que você disse. Tem história em todos os lugares. Tem uma história da caneca, né? Tem uma história de tudo que a gente puder... Tudo que a gente está vendo aqui tem história, né? Então, esse fato, né? A história tem esta característica que nenhuma outra área do conhecimento tem. De modo que as possibilidades são imensas. Uma outra coisa muito importante, me parece, é que campos do conhecimento outros estudassem a sua própria história. Vou dar um exemplo. Tem pouca coisa mais importante na história da humanidade do que a história da engenharia. Dá para contar uma história da humanidade pela história da engenharia. Pensa nas guerras, pensa nos avanços tecnológicos todos. Né? Sempre digo para meus alunos, quando eu falo isso, que você tem uma expressão, quando alguém fala alguma coisa, você fala, aqui, grande novidade, você acha que você inventou a roda? Né? Porque então a engenharia, a história da engenharia é importantíssima. Os engenheiros não têm a disciplina de história da engenharia. Se alguém aqui que estiver assistindo for engenheiro, tiver feito, né, tiver tido como uma das suas disciplinas história da engenharia, escreve aí embaixo e eu vou ficar feliz de saber. Mas não tem, né? Então, para a história da farmácia é uma coisa linda, não tem também. Então, eu acho que esses campos do conhecimento introduzirem a disciplina história para contar a sua própria história é uma coisa muito importante. E isso te ajuda a formar profissionais, né, mais críticos. O que quer dizer ser crítico? Quer dizer conseguir olhar a sua área de fora, né? Não ficar ali perdido no dia a dia da coisa, né? Forma a gente mais culta, que é uma coisa importante para a universidade em qualquer área. Eu vou te dar um exemplo que dá um match total com isso que você está falando. Uma das minhas andanças, eu fui fazer gastronomia. E na gastronomia a gente tem história do sabor, que na verdade é uma disciplina que te ensina da onde saíram os elementos que a gente usa, temperos, etc. Quais foram as rotas para levar esses temperos de geografias específicas para o mundo inteiro. E aí a pessoa começa a saber, pô, mano, da onde vem o caqui? Da onde vem a pimenta do reino? Da onde vem o cravo? Da onde vem a carne de avestruz? E aí o pessoal começa a se descobrir e falar, putz, então é por isso que aquele prato é assim, naquele tempo era cozinhado desse jeito e não sei o que, tá. E para o cara que está com um único foco, que é deixa cozinhar, ele vai começando a descobrir um mundo novo. E aí isso abre a cabeça da pessoa. E ele começa a ver que ele começa a ampliar os horizontes e a cultura dele. Isso é para todo o campo. Claro. Então eu estou dando um depoimento que justamente fortalece o que você está colocando. E como estamos em período eleitoral, aí vem e passamos recentemente por 7 de setembro, a gente viu manifestações, etc. Mas a gente, como cidadão em geral, a gente não questiona muita coisa que a gente vê no mundo da política hoje. E algumas das coisas que a gente vê têm origem lá atrás. Claro. Até da confusão adorável que é o país Brasil. Porque o país Brasil é um país maravilhoso, mas é uma confusão. Em alguns terrenos
muito mais complicado ainda. E aí a gente começa a entender por que o Congresso é de um jeito, por que o Senado trabalha de um jeito, como é que foi constituído, de onde veio, etc. Nessa linha, e entrando num terreno que é a tua especialidade, por que tem tanta polêmica em torno do grito de Dom Pedro? Deu ou não deu o grito nas margens do Ipiranga? Falaram que não é, que foi em outro canto. Qual é o depoimento do historiador Júlio para a gente? Então, é um tema muito interessante, né? Todos esses grandes marcos de povos do mundo, de qualquer um, a independência da Argentina, a independência da Bolívia, a declaração da independência dos Estados Unidos, a unificação da Alemanha, a unificação da Itália e tal, os marcos os momentos, os instantes mais importantes, todos são disputados. É uma coisa natural. Sempre há disputa. E a disputa, ela é sempre interessada. Interessada o que quer dizer? Porque se você contar a história do jeito X, você muitas vezes reforça a posição X. Se você contar a história do jeito Y, você reforça a posição Y. Né? Isso é uma coisa que é da natureza da própria história. Porque a história, você pode até considerar com muito boa vontade que a história tem um método científico, mas a história não é exatamente uma ciência. De modo que porque o objeto está no passado, né? Se eu falar uma bobagem, você me corrige, mas não você pega na física. Operação Cavalo de Troia, que eu volto lá para ver o que aconteceu, né? Nenhuma, né? Deixa eu ter aula em não 200 tem chance. anos atrás, ver como foi. Não tem chance. Você pega na física, por exemplo, se eu falar besteira, você me corrige, mas se eu faço um experimento qualquer, né? Eu, em geral, tenho a possibilidade de repetir o experimento. Se eu disser, olha, existe uma força no centro da Terra que atrai todos os corpos na velocidade X, e alguém me disser, não tem, eu pego esse copo aqui, solto, ele cai. Se eu soltar uma vez, ele cai. Se eu soltar 10, ele cai. Se eu soltar na China, ele cai. Não. Na história não tem essa possibilidade. Não, que a vodka vai cair. Não, aí tem que segurar, tem que segurar. Então, a história não tem essa possibilidade porque as coisas são irrepetíveis. De modo que, na história, um historiador, qualquer um deles, de qualquer posição, ele sempre vai construir narrativas, ou seja, histórias, que vão, na verdade, ser verossímeis. Claro que a gente sabe que houve um Dom Pedro, a gente sabe que foi no 7 de setembro, a gente sabe que o Brasil ficou independente. Então, tem uma parte da coisa que é verdade. Mas a narrativa histórica de qualquer historiador... Foi 7 ou 8? Foi 7 ou 8, ele não deu o grito, ele estava embaixo. Por exemplo, a cena, é uma coisa muito curiosa, a coisa da cena. A cena, o momento do grito, né? Porque o momento do grito, ele foi consagrado imediatamente como o momento da independência. É uma coisa discutível. Você pode discutir isso. Você pode colocar em xeque isso. Não no sentido de destruir a ideia, mas no sentido de polemizar de forma acadêmica, interessante e tal, né? Algumas pessoas dizem, não, a independência, de fato, foi a abertura dos portos. Foi em 1808. Foi a canetada. Na prática, o Brasil já era independente. Quando eu dei a canetada, já acabou, abriu os portos. Aí tem outras pessoas que dizem não. Tem gente que fala que começou em 1808, quando veio... Quando veio a família real. Quando veio a família real, quando abriu os começou ali. Aí tem um pessoal que diz, não é 20... Outro pessoal, um terceiro, que diz, não é 22. É só formal 22, na verdade. Porque o Brasil continuou dependente. Afinal, ele era o filho do rei de Portugal. Quando é que foi a independência de verdade? Foi 7 de abril de 31, quando Dom Pedro abdicou. Essa ideia de que a verdadeira independência foi 7 de abril de 31, ela foi muito forte durante uma época. Muito forte. Hoje ela perdeu força, mas ela foi muito forte. Esses debates, claro que tem coisa que é revisionismo histórico, né? Vai lá uma pessoa e diz o nazismo não existiu, não teve o holocausto. Isso é um horror, né? Mas, tirando isso... é negacionismo. É negacionismo, é outra coisa. Mas, tirando isso, é natural que em torno aos grandes fatos haja polêmica, e isso acontece com os grandes fatos de todos os países do mundo. A Argentina tem uma disputa que ano de verdade foi a independência da Argentina? Enfim, a independência dos Estados Unidos é mais ainda, porque aí tem disputa de, por exemplo, a Declaração de Independência, né? Foi o Jefferson que escreveu. Tinha uma comissão. A comissão escreveu, ele escreveu sozinho, mostrou para a comissão. O relator já tinha cola antes. Já tinha cola antes. Aí o pessoal pega textos dele para poder... Então, isso é uma coisa da natureza da história, em especial desses eventos muito marcantes. Como é que se consolida isso? Tem uma... Porque a gente, obviamente, eu nasci, estou com 57 anos, uma criança, mas quando eu nasci já estava sacramentado. Em geral, é o Estado que consolida. E aí, em que momento isso se dá ou se deu no nosso... Que momento juntou lá a galera dos historiadores ou dos definidores da época, os fomentadores
ou os donos da riqueza, sei lá como é que foi, mas que hora eles sentaram e falaram, moçada, vamos fazer o seguinte, é 7 de setembro e o ano é 22 e ponto. Eu acho que esse foi um processo, é muito interessante essa história, e ele está bastante ligado ao museu sobre o qual você falou, que é a gente chama de Museu do Ipiranga, Museu né? do Ipiranga. Por quê? Porque esse museu ele foi constituído como um museu... Museu do Ipiranga, às margens do Tamanduateí. Exatamente. Ele foi constituído como um museu, como todo museu, tá? Não é só no Brasil, todo museu é assim. Esse museu, ele tem um discurso oficial. Qual que é o discurso oficial desse museu? É um discurso brasileiro, mas muito paulistocêntrico. Nada contra os paulistas, está falando aqui para vocês um paulista, certo? Então não é nenhuma... Mas os estados todos têm, né? Eu não sei onde é que é aqui, mas todo estado tem um Instituto Histórico e Geográfico de Pernambuco, de Goiás, da Bahia. Todos os estados contam um pouco a sua história regional. E São Paulo fez um esforço muito grande para apresentar, olha que coisa curiosa, São Paulo como o estado que garantiu a unidade territorial do Brasil por causa dos bandeirantes. E São Paulo fez um segundo esforço por mostrar que a independência mesmo foi coisa de São Paulo, foi coisa dos paulistas, né? E fez isso usando, né, da figura do José Bonifácio, que de fato é uma baita, uma figura interessante, importante, foi importante nos eventos, né? Mas vai se construir em torno do Bonifácio. Ele foi o cabeça mesmo da... Ele e a Leopoldina foram... então teve uma mulher e um homem. Ela tem geralmente uma posição mais de sombra na história, né? Exatamente. Até para uma sociedade machista, para um... Exatamente. Mas ela, então, teve... Participou. Agora, Quem manda é a mulher, então. Não, ela foi muito importante. E ela foi central porque a Leopoldina era filha do imperador da Áustria. O imperador da Áustria... A Áustria hoje é um país muito interessante, muito legal, né? Mas é um país bastante pequeno, né? E pouco importante do ponto de vista... Muito importante do ponto de vista cultural, pouco importante do ponto de vista geopolítico hoje. Então é um pouco estranho pensar na Áustria como um lugar muito importante, mas o Império Austro-Húngaro era muito importante. E quando Napoleão é derrotado, é formada, todo mundo lembra disso do ensino médio, pelo menos um pouquinho, a Santa Aliança. O que é a Santa Aliança? Ela é uma coligação de países da Europa cujo objetivo é nunca mais vai ter uma revolução aqui na Europa. E se tiver, todo mundo junto aqui vai junto esmagar essa revolução. Nunca mais vai ter uma outra revolução francesa por aqui. Esse é o grande objetivo. Eram países, impérios, eram reinos, burgos, né? Reinos, eram misturado reinos. Ainda, né? Eram reinos. Você já tinha tido a formação, né? A unificação que forma esses reinos. Então, e nessa, vamos dizer assim, com todas as aspas do mundo, uma espécie de OTAN da época, ou seja, uma organização militar de defesa mútua, a Áustria era o país mais importante. Então o pai dela é a figura mais importante. E a gente tem as cartas da Leopoldina. Então não é uma coisa interpretativa nesse caso, é uma coisa que a gente consegue demonstrar. O que ela faz? Napoleão foi o Putin da época? Só para fazer a... Eu acho que tem o Putin joga um pouco com isso, né? O Putin, na verdade, todo líder... Vou falar grande líder não no sentido valorativo de se ele é bom ou ruim, grande no sentido de importante, tá? Todo líder assim importante e tal, ele costuma jogar bastante com a história e tentar identificar a sua figura com figuras do passado. Então, isso foi feito por muitos líderes importantes vamos pensar, por exemplo, no Mussolini, né? O Mussolini ele se apresenta durante uma parte do... Não é mandato porque ele não foi eleito, né? Mas uma parte do poder dele, né? Como Júlio César. Ele se apresenta como Júlio César. E depois, tem uma hora em que ele troca, ele vira Augusto Imperador. Porque o Júlio César não teve um fim muito legal. Foi muito saudável. Muito saudável. E o Augusto morreu de velho, né? Com 70 e tantos anos. Melhor. Então, você pega, mas assim, podia dar muitos exemplos. O Napoleão III se apresenta como o Napoleão, e o próprio Napoleão se apresenta como César. O Napoleão, ele imperador dos franceses, como ele nasceu na Córcega, ele tinha um sotaque que para qualquer um de nós seria um sotaque de italiano. E não é exatamente, a Córcega é um lugar relativamente independente, só. E para os franceses soava como um sotaque italiano. Era um pouco estranho para os franceses ter um imperador da França, um novo Carlos Magno, com um sotaque de italiano. O Napoleão, que era muito sabido, o que ele fazia? Que jogo que ele fazia com isso? Ele não tinha bons fonoaudiólogos na época para resolver. Então, como é que ele fazia? Ele começou a se apresentar como Júlio César. Então, é como se ele tentasse criar na mentalidade das pessoas uma reação meio natural de... é porque ele é um romano. Então, esse jogo é um jogo muito, muito presente. E o Putin faz isso com alguns líderes fortes da Rússia.
que o povo russo identifica como líderes que defenderam o nosso território. E aí tem desde de comunista, ele vai, por exemplo, jogar com a imagem do Lenin, do Stalin e tal, até Catarina Grande, até Ivan, até Pedro Grande. Então ele joga como uma espécie de sucessor no tempo desses grandes líderes russos, né? Mas assim, é uma coisa comum e que você tem em muitos lugares, não é uma coisa eu te interrompi com a história do Putin, mas a gente estava falando das cartas da Leopoldina. Das cartas da Leopoldina. Aí vamos retomar... Aí você pega as cartas dela, ela manda bem antes ainda da independência, quando o Dom Pedro estava ainda andando de cavalo pelo Rio de Janeiro e namorando, porque ele era muito namorador, né? Ela tá mandando cartas pro pai. Namorador é bondade sua. Bondade minha, bondade minha. Mulherengo mesmo. Mulherenguíssimo. Mesmo, se tivesse uns botecos, ele parava também, junto. Também. Ele era conhecido por isso, por parar nos lugares, por história de ele chegar e o cara tá consertando lá não sei como é que se chama, uma charrete, ele descer para ajudar. E ao mesmo tempo, bom, essa história é relativamente conhecida, né? Do editor de um jornal chamado A Malagueta, que era um jornal bem contra o governo, que ele foi pessoalmente e deu uma surra no... Enfim. O Dom Pedro I era bastante aventura. Ele do filho do Dom Pedro II, que era, segundo um historiador do qual eu gosto muito, chamado Oliveira Lima, ele era o segundo filho dele, né? Uma planta de biblioteca. Ou seja, era alguém, o contrário de alguém assim, com essa força toda. Mas a Leopoldina mandava cartas ao pai, que a gente tem, dizendo assim: pai, olha, as cortes de Lisboa estão tentando desmoralizar o Brasil, desmoralizar meu marido. Isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do senhor, porque eu sou mulher dele, e isso é uma desmoralização para o senhor. Então, ela vai preparando, porque qual que é o risco? O risco era vir uma missão da Santa Aliança, dessa espécie de OTAN na época, e devolver o Brasil para Portugal no tapa. Então, a gente percebe essa influência dela. Quando, voltando àquela cena... Ela queria botar fogo no parquinho ou queria só se defender? Eu acho que ela queria a independência, porque ela foi claramente simpatizando com o Brasil e ela se aproximou muito do Bonifácio, ela era muito culta, muito preparada, né? Ela, por exemplo, ela colecionava pedras, assim, era uma espécie de geóloga amadora, e a especialidade do José Bonifácio era justamente essa, ele era um mineralogista. Então ela ficou amiga dele, tem uma carta dela em que ela fala para a irmã dela, que tinha sido mulher do Napoleão, e estava muito triste na época, isolada, que o Napoleão tinha caído, tudo isso. Ela manda uma carta para a irmã e ela fala uma coisa assim, ela era muito solitária, né, coitada. Ela manda para a irmã assim, e fala, o senhor Bonifácio, é muito bom a presença do senhor Bonifácio, porque eu tenho alguém para falar alemão comigo. Porque o Bonifácio falava, sei lá, 10 línguas, era um sujeito de uma cultura gigantesca, né? Então ela teve esse papel. E só para terminar, na cena da proclamação da independência, no 7 de setembro, as margens do Ipiranga, aquele negócio todo, o Dom Pedro recebe 2 cartas. Se vocês se lembrarem, recebe 2 cartas. E isso a gente tem obras de arte muito legais sobre isso. Isso está na pintura do Pedro Américo, que está lá no Museu do Ipiranga, que é uma pintura magnífica. Mas foi feita por encomenda do Estado. Eu estou falando do ponto de vista artístico. Né? É uma pintura magnífica. Tá lá, né, as cartas e tudo isso, e tá também no filme, porque o Brasil tem, é uma coisa que o pessoal do cinema que estiver vendo aí, quiser me ouvir sobre isso, o Brasil tem pouco filme épico, filmes históricos e tal, muito pouco. Uma coisa que eu acho chocante é o Brasil não ter um filme sobre a Guerra do Paraguai. Eu acho chocante. Porque, veja, não estou dizendo que o filme tinha que falar bem da guerra, exaltar o Brasil, ser contra o Brasil. Porque filme de guerra, você tem todo tipo de filme de guerra, não tem? Pega o Vietnã. Às vezes o filme é crítico. Então, não tem filme de guerra porque o Brasil cumpriu um mau papel no Paraguai. Faz um filme crítico. Não é? Enfim, o Brasil é uma fraqueza do cinema brasileiro, me parece, a gente não ter... Mas a gente tem um filme épico, que é o Independência ou Morte, que é um filme muito... Eu gosto do filme. É um filme muito criticado, porque ele foi feito na época da ditadura, e muita gente acha que ele foi feito por encomenda da ditadura, e não foi, não é verdade essa história. Ele, na verdade, foi feito por iniciativa do produtor do filme. Ele fez o filme, e depois o Médici viu o filme, gostou, e mandou adotar o filme. O filme passava em todas as escolas. Não sei se você chegou a ver na escola. Eu vi na escola esse filme. Eu vi moleque. Talvez seja por isso que eu tenho uma relação um pouco afetiva com o filme. Talvez seja por isso. E o filme mostra essa cena. E eu acho essa cena muito curiosa. A cena do filme. Assistam se vocês tiverem curiosidade. Tem no YouTube. Na hora de proclamar a independência,
Chegam as cartas, o Dom Pedro está lá, o Tarcísio Meira, eu não consigo imaginar o Dom Pedro I sem ser o Tarcísio Meira, não tenho força mental para isso, porque o Tarcísio Meira está muito bem no filme e tudo, e é gozadíssimo, porque chegam as cartas, uma carta do Bonifácio, outra carta da Leopoldina, o pessoal esquece a da Leopoldina. E as duas cartas, o tom é o mesmo, não dá mais para aguentar, os caras passaram de todos os limites. Basta. O senhor tem que tomar uma medida. Tal. Aí ele fica bravíssimo, aí é muito curioso essa parte que eu mais gosto do filme. Porque aí o Tarcísio Meira fica nervosíssimo, e ele desce do cavalo nervoso, empurra o cavalo, uma coisa completamente aépica, né? Não é uma coisa épica isso, né? Empurra o cavalo, aí ele xinga, ele fala, malditos! Aí depois ele fala, cachorros! Então, o pessoal acha que é um filme chapa branca, eu não acho, eu acho um filme, né, e todo o fato dele ser muito mulherengo, namorador, tudo isso aparece no filme, então eu não acho que é um filme de exaltação, só quadradão, eu acho que é um filme interessante. Mas só para falar da segunda carta, que é a carta da Leopoldina que chega. Então a Leopoldina teve um papel importante na independência. Para terminar, uma coisa que eu acho curiosa, é que tem uma pintora brasileira, que é a... Meu Deus, está me fugindo o nome dela agora. Mas vocês podem, se vocês derem o Google no que eu vou dizer, vocês vão encontrar, que ela pintou, vários pintores pintaram coisas da independência, tudo isso, é um tema normal e tudo. Então, vários pintores. Ela pintou o dela. O dela é a Leopoldina, chefe, reunindo o Conselho de Estado. Porque quando o Dom Pedro veio para São Paulo, o pessoal faz uma reunião do Conselho de Estado. Ele não está no Rio. Ela faz a reunião. Então, a pintura, se vocês procurarem Leopoldina Conselho de Estado, deem o Google e depois o pessoal pode botar o nome dela, que eu, de forma imperdoável aqui, esqueci. Ela, como mulher, decide pintar esse momento, que é uma forma de resgatar o papel da Leopoldina no processo de independência. Então, a independência do Brasil está ali com uma mulher no centro, né? Então, uma coisa que eu acho interessante, é muito interessante a história da independência, essas polêmicas todas são divertidas, são enriquecedoras, né? A gente está num momento de muita polarização, parece que toda polêmica é ruim. Não é assim, pessoal. A polêmica enriquece o debate, né? Tem várias posições, a gente está um pouco cansado, né? De todos os lados, gente com todo tipo de opinião. Tem muita gente muito cansada disso, mas a gente não pode se cansar do debate, porque o debate enriquece, né? O debate é interessante. E olhando para fatos históricos, como você bem colocou, a gente tem diferentes correntes. Nada impede de ter um debate saudável sobre a corrente que fala, não foi desse jeito. Exatamente. Foi de outro jeito, não tem nada a ver com isso. Dom Pedro não estava a cavalo, aliás, ele não estava viajando para lugar nenhum, isso foi depois. Mas poder discutir, poder debater e ter referências para cruzar e debater é o grande desafio. Porque aí eu acho que tanto a estrutura do direito, falando de forma mais ampla, né, com Constituição, Magna Carta, códigos, ter acesso a essa documentação histórica, como você falou, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Primeiro que precisa entender o que o cara quis dizer e interpretar o que ele quis dizer àquela época. Porque tem frases que você fala, ok, é inquestionável. Mas será que ele não pensou outra coisa? Será que isso não teria um outro sentido naquela época? Na Declaração de Independência dos Estados Unidos é muito mais simples, entre aspas, porque é muito mais concisa. E são afirmações, praticamente. Cada tópico é uma afirmação de um dever ou um direito ou um pensamento que expresse um comportamento da sociedade. No nosso caso, teve a independência, não teve registro. Quer dizer, qual foi o registro pós-independência? Assumindo que tivemos lá, Dom Pedro, foi o grito, foi... Não tem um texto, por exemplo? Quem registrou? Quem tem o quadro do Chico Anísio lá, que ele fazia com outro rapaz, que falava, tem documento disso? Tem registro disso para eu ver? Não tem? Então como é que você quer que eu acredite? Mas essa história e a nossa história em geral, eu acho que é um pouco mais questionável em alguns momentos, porque cada um pode contar a sua verdade. E cada um pode contar
para onde quer levar essa interpretação. Tem gente, por exemplo, que fala, não, a independência do Brasil foi uma armação econômica, pura e simplesmente, para acabar com a evasão de matéria-prima do país. Tem gente que fala, não, muito pelo contrário, o país foi independente, mas isso estimulou a saída de minério mais ainda, e pedras preciosas, e isso continuou por muito tempo. E outros materiais e outras riquezas, inclusive. Quer dizer, aí vem um período pós-independência que tem uma interrupção de mercados internacionais, vamos chamar assim, mas também o país demorou para se estruturar. Eu acho que, pelo que eu me recordo, e eu não sou historiador, e eu estou do outro lado, eu sou o cara que gostava de fazer conta e às vezes dava umas cochiladas na aula de história, aproveitava para dar uma cochilada, mas a gente sabe, pelo menos na minha concepção, pós-independência, o Império demorou um pouco para se organizar, para falar, então... Sou eu, imperador, beleza, o que vai acontecer agora? Como é que eu vou me estruturar? Aí Bonifácio entra com uma visão estruturante. Acho que o idioma alemão baixou na cabeça dele e falou, não, agora você vai organizar isso, gestão de processo na veia. E começa a estruturar como esse país vai ter que funcionar. Minha leitura é que, por não ter documentos, o negócio foi meio no... Vamos ver como é que vai ser. Tem até gente que fala, não, Dom Pedro não estava nem preparado para a independência. O Dom Pedro estava pensando em outra. Ele estava querendo saber o que ele ia fazer com as amantes dele. Mas isso... Por que esse ponto eu trago, e esse questionamento eu trago? Porque, de certa forma, isso perdura por um tempo quase que até a República. Como é que a gente formaliza o processo de crescimento e estruturação do Império e depois do Império na fase de transformação à República? Como é que você vê esse período pós-independência? Eu acho que quando o Brasil foi independente, né, você tinha alguns intelectuais que tinham um projeto de Brasil na cabeça. Aí você pode discutir se o projeto era bom ou ruim, mas que tinham um projeto. Um deles é o Bonifácio, sem nenhuma dúvida, né? Ele deixou para nós textos sobre isso, pronunciamentos dele como deputado, né? O problema é que o Bonifácio caiu muito rápido, né? Então, a independência acontece em 22, em julho de 23, ele cai. Ele briga com Dom Pedro, eram dois bicudos, dois bicudos não se beijam, como o pessoal diz, ele caiu, né? E quando ele saiu do poder, você perdeu, você não ficou com um norte de projeto muito claro, né? Também nós não sabíamos se o norte de projeto dele ia ser vencedor, em especial porque ele tinha posições, por exemplo, ele é a favor do fim da escravidão, e era muito difícil acabar com a escravidão naquela época, porque era uma posição absolutamente minoritária. A economia dependia do... Exatamente, e era uma Câmara dos Deputados de proprietários e tudo isso, de modo que ele era muito minoritário. De todo modo, o 20 de fato tem dificuldade. Durante o Império aparecem alguns projetos, né? Você tem, por exemplo, um sujeito como o Visconde do Uruguai, né, que era um pensador conservador do Império, do Partido Conservador. Ali tem um projeto nítido do que deve ser o Brasil na obra dele, né? Esse projeto não se impôs. Você tem liberais também, né? Nesse tempo, uma polarização entre liberais e conservadores. Você tem gente já para o fim do século XIX com projetos que a gente pode dizer mais progressistas, gente como André Rebouças, como Nabuco, enfim, você como Luiz Gama em São Paulo, né? Mas nenhum desses projetos conseguiu chegar ao poder. Eu tenho a sensação, e isso é opinião, não é, posso estar enganado, né? Não é uma conclusão científica de historiador, é uma opinião, de que, na verdade, nós só tivemos, de fato, um projeto nacional, né, uma modernização. O Brasil entrou, como o pessoal falava no século XIX, no nível do século, né, com o Getúlio. Né, o Getúlio monta um aparelho de Estado no Brasil. Né, então você passa a ter concurso público, você passa a ter uma centralização. Claro, você pode defender um federalismo e tal, mas o federalismo brasileiro era muito federalista. Então, os poderes estavam muito espalhados, de modo que era muito difícil ter um projeto de nação se você não tem instrumentos, se todos os poderes estão nos estados, né?
o Brasil passou a ter uma linha diplomática internacional bem definida. Teve um pouco com o Barão do Rio Branco, mas o Barão do Rio Branco tinha uma postura diplomática que é uma opção teórica, tá? Não é uma ausência. Muito pragmática, né? Porque o centro para ele, e se ele não fizesse, a gente estava muito mal das pernas, foi consolidar as fronteiras. Então, essa era a coisa mais importante e ele tinha que fazer isso mesmo, né? Mas não tinha uma visão. Com Getúlio se estabeleceu uma visão, de novo, boa ou ruim, né? Cada um vai ter a sua opinião sobre o assunto. Mas você passa a ter um plano para ser discutido, né? Uma ideia de nação constituída, né? Então, eu acho que só com o Getúlio, o que é uma coisa. Poxa vida, semana passada na história, né? Nós estamos falando da década de 30, e mesmo esse projeto, apesar do Getúlio ter chegado ao poder na década de 30, ele só se apresenta de verdade no final da década de 30, começo da de 40, que você passa a montar, né? Sei lá, pense aí, não só as estatais, mas também os órgãos nacionais, né, que vão organizar, por exemplo, a ocupação do território. O Brasil monta um Departamento Nacional de Águas. O Brasil passa a ter um Código Florestal. Essas coisas que são fundamentais para um país existir. Inclusive. Direitos do trabalhador. Você tem a própria organização empresarial do Brasil aí, né? Então, a partir do Getúlio, você passa a ter uma visão do que deve ser empresa no Brasil. De novo, pode ser ruim ou pode ser boa, mas você passa a ter uma tese, uma visão de como constituir, né? Que é isso, a minha visão é justamente essa, quer dizer, a gente demora na história, tem uma lacuna aí que, se a gente puder chamar anos perdidos, mas... 110 anos. São anos, um século quase, que fala, pô, fui lá, independência, beleza, tô com a caneta na mão aqui, o que eu faço com isso agora? E isso, de certa forma, na minha tradução, impacta, saindo um pouco da história agora e indo para o direito, impacta um pouco, apesar do nosso direito ser espelhado no direito latino, né, praticamente, isso, de certa forma, impacta no empoderamento do cidadão brasileiro da época, reconhecer que ele, agora nós estamos num lugar que está dominado, a terra é nossa aqui, vamos fazer crescer, vamos construir, vamos produzir, vamos nos organizar, e ficou muito dependente do extrativismo. Quer dizer, o extrativismo continuou por 100 e tantos anos aí, 101, 102 anos praticamente, um pouco menos talvez, mas até que começa a ter um olhar de, olha, então agora a gente tem que botar esse país de pé, agora a gente tem que entender que nós escolhemos o nosso regime, não vamos ter monarquia, vamos sair da monarquia. E essa é uma história interessante também. Em que momento o Brasil dá o clique e ele, vamos sair disso aqui? Porque estava todo mundo saturado, né? E se hoje a gente tem má distribuição de renda, a época do Império era 10 mil vezes pior. Sem dúvida. Porque tinham duas classes. Os poucos e os miseráveis, né? Porque não tinha nada no meio disso. Então, entender isso e transportar para os dias de 1900 para cá é um pouco começar a entender as bases da formação do Brasil atual. Sem dúvida. Tem gente que fala, a história é história, tem o seu mérito, mas se você não entende a história, você não entende o dia de hoje. Você não entende por que nós tomamos certas decisões, aonde foram as opções que existiam para ser construídas ou para serem trilhadas. E isso impacta em tudo. Quer dizer, não dá para falar, isso aconteceu lá atrás, deixa, porque não é. E aí até, talvez, e essa é uma percepção minha, que esses 100 anos de ostracismo, 70 anos de ostracismo, contribuiu para o brasileiro falar, não, deixa eu ficar aqui de boa, o que cair do céu, tem água, tem comida, tem... trabalho a gente vê depois, que é diferente, porque o clima ajuda, você não tem grandes variações, você tem regiões no país que são agressivas do ponto de clima, claro, né? Vai para Curitiba que você vai ver o frio do cão que faz lá e vai ver que não dá para ficar sem se proteger num período de inverno. Então você tem que desenvolver algumas coisas para ter garantia de vida.
Mas, na maioria do país, você tem um clima amigável, que leva a um posicionamento de vida um pouco mais flexível, quando comparado a uma Islândia, por exemplo, quando comparado ao norte da Itália, quando comparado, não vou nem comparar com a Rússia, porque aí é sacanagem, né? Mas a geografia também influencia a história, é isso que eu estou querendo dizer. Você tem uma concomitância de fatores aí e que influenciam na formação do povo. Você concorda com isso? Acha que... Eu acho que tem um problema que vem do século XIX muito grave, que é o nosso maior problema, na minha visão, que é a escravidão. A escravidão, o preço da escravidão é muito alto, né? É o horror do ponto de vista humano infinito, que é, né, um sistema no qual uma pessoa pode ser comprada, vendida, hipotecada, dado como garantia, os horrores maiores que a gente pode imaginar. O peso relativo do Brasil na escravidão é muito grande. É só a gente pensar, né, que 12 milhões de pessoas foram tiradas da África, chegaram com vida no continente americano, 10. 2 milhões morreram no caminho. Das 10, praticamente 5 vieram para o Brasil. É metade de tudo. Se você comparar com os Estados Unidos foram 600 mil. Aqui 5 milhões de pessoas. E a escravidão se espalhou por todo o território, que não é assim em outros lugares, né? Que a gente teve escravidão espalhada em todo... Quanto mais os pesquisadores mexem, mais eles conseguem perceber que a escravidão estava em todos os lugares. E a gente vê o Bonifácio falando isso, por exemplo, né? Ele fala, olha, não tem nação num lugar em que um pedaço, 30%, odeia o outro pedaço e o outro pedaço odeia. Você não tem como criar laços de cidadania ou de identidade, né, quando você tem um regime desse tipo. Você não tem como criar, isso quem dizia bastante era o André Rebouças, o Luiz Gama, os abolicionistas brasileiros, né? Diziam, olha, você não tem como criar num país desse uma coisa que foi a base para a formação da modernidade capitalista, que é uma ética do trabalho. Né? O Weber, que discute bastante isso, né? Como antes do capitalismo, trabalhar desonrava na Idade Média, né? Porque trabalhar era uma coisa... O nobre era aquele que não trabalhava e tudo. O capitalismo precisou inverter isso, né? Desonrado passou a ser não trabalhar, foi uma inversão fundamental. Isso num país com escravidão não acontece, porque trabalhar é coisa de escravo, né? Então o trabalho é desmoralizado. Depois que acaba a escravidão, né, chega o racismo científico aqui no Brasil, desembarca com tudo. Você tem uma parte da população que é excluída meio cronicamente, né, uma parte enorme da população, e a gente sabe que a modernidade pressupõe a inclusão de um mercado. Uma nação pressupõe um mercado consumidor nacional, um mercado de pessoas que participem da vida econômica nacional de forma plena, enfim. Então acaba a escravidão em 1888 e você tem um pós-fim da escravidão em que você está vivendo, vou usar um termo muito menos forte do que seria o ideal, uma ressaca, uma longa ressaca da escravidão, que vai pegar a Primeira República toda, né? Na qual, na verdade, quem proclama a independência, claro, você tem muitos republicanos que não são assim, mas o núcleo do núcleo dos proclamadores da independência são os fazendeiros escravistas. Eles que viram, né? O Sérgio Buarque Lorena que dizia, né? A República é o império dos fazendeiros. Que fazendeiros? Os que até 1889 é a República, né? 1888, no ano passado, eram os escravistas que vão para o poder. Então a escravidão, ela deixa uma parte dela está até hoje, obviamente, mas muito forte. Quando é que você tem uma reversão disso? Quando chega ao poder através de um processo revolucionário, que é a Revolução de 30, um outro grupo, que é um grupo de fora, né? Uns caras que vêm lá do Rio Grande do Sul, uns estancieiros, que estão fora desse jogo, né? E que aí são positivistas e vão desenvolver um projeto de Estado e tal, né? Que vai, ao menos parcialmente, derrotar, né, essa turma, né? Que é a turma que fez a República, que são esses escravistas tristes com a abolição. Então, acho que muito do nosso atraso, né, ele está ligado à escravidão mas outros países também tiveram escravidão. Teve escravidão na Argentina, mas nem perto da gigantesca proporção, né, do volume que o Brasil teve, que é metade. Pois é. Saindo um pouco Vamos agora sair da história. E vamos falar um pouco do historiador que foi para o direito e que está hoje parte do corpo docente do direito. Como é que foi essa transformação? Quando é que você... como você, na verdade, vê o benefício, a necessidade, a qualidade de curso, inclusive
mestrado e doutorado da FADISP com nota 5 da CAPES agora, tem que fazer menção honrosa a todo o corpo acadêmico, vocês merecem, parabenizo todos, alunos, professores, administrativos, ex-alunos que contribuíram e contribuem para que esse curso seja um sucesso. Fica meu depoimento, já falei isso com o professor Tiago, que arrebentou. Mas, voltando à pergunta e à colocação, quando é que você percebeu que daria match num curso de Direito, botar História e que isso é bacana pra caramba para um programa de mestrado, doutorado e para graduação? Eu acho que, assim, várias áreas, né, tem... Assim, toda área do conhecimento tem história, não é? Como a gente já falou no começo. Mas tem algumas áreas em que é muito, assim, a presença da história é muito forte. É o caso do direito, né? Então, se você pensar, por exemplo, vou dar um exemplo bem prosaico, mas você pensar, por exemplo, num assassinato. Então, tem um assassinato, aí depois isso chega na mão de um advogado, passa-se meses, ou sei lá o quê, chega isso na mão de um promotor e de um advogado de defesa, né? Eles vão tratar com um episódio que está no passado. Então, tem uma proximidade entre a história e o direito que é meio... É o CSI da vida real. Exatamente. Né? Você tenta reconstituir um evento que está no passado. E o desespero da tentativa de reconstituir um crime, um evento que está no passado, né, ele é um pouco parecido com o desespero do historiador de tentar saber uma coisa que está no passado. Estava lá o Dom Pedro ou não estava? Ele desceu do cavalo ou não desceu? É aquilo que vocês não têm na física. Pegar coisas menos... traumáticas, mas vamos pegar, por exemplo, uma disputa de propriedade. Exatamente. Quer dizer, a cerca está mais para lá, está mais para cá. A disputa de uma empresa que sócios querem romper a empresa e tem que botar o direito para... Exatamente. Em 92, você, né, eu quando assinei isso, lá em 20 anos atrás, era assim. Então tem uma conexão muito grande. Então existe uma conexão real. Para além disso, o direito é uma área na qual ter cultura geral conta muito. Conta bastante. Conta, sim, do ponto de vista... Claro que em toda área conta. Mas conta mais para um advogado do que para um engenheiro. Porque o direito pede esse tipo de coisa. Tem um uso dessa cultura que é útil mesmo. Claro, imagina, sei lá. Vamos dizer que você está zapeando a televisão, você para na TV Justiça ali, vê uma sessão do Supremo, eles estão discutindo pesquisa com célula-tronco. No outro dia se liga, eles estão discutindo demarcação de terra indígena. O direito ele é muito naturalmente politemático, vamos dizer assim, né? Então tem uma cultura geral que é de fato usada. E tem uma outra coisa no direito que é uma certa... Eu vou usar um termo que não é muito bom, mas é uma coisa um pouco ornamental da cultura também, que também tem no direito, que às vezes dá umas coisas um pouco desagradáveis, aquela pessoa toda... cheio de banca e tal. Pompa e circunstância. Pompa e circunstância. Botando umas coisas em lá, umas frases em latim que ela não sabe nem o que quer dizer. Enfim, existe uma relação do direito muito forte com ter uma cultura geral e dentro disso com saber história. Então saber história é um trunfo muito importante para quem opera no direito. O direito, em muitos sentidos, é um jogo. Tem toda uma discussão sobre isso, né? E olha que o nosso direito não é nem baseado em jurisprudência. Pois é, porque seria mais pesado ainda. Seria mais pesado ainda. Mais pesado ainda, sem dúvida. Tem decisão nos Estados Unidos que os caras remontam casos de do século XIX, do século XVIII, sem dúvida. E falar, não, isso foi segundo decisão do tribunal, à época tal... E aí o cara tem que estudar a história mesmo. Exatamente. Então são áreas muito, muito correlatas e o peso da história no direito é muito grande, né? E isso é uma coisa que no direito... Quem é no direito entende isso rapidamente, facilmente. Na história não é... A importância do direito na história é uma coisa... As pessoas não... Existe entre os historiadores a ideia de que, poxa, direito é uma coisa um pouco chata. Tem um pouco essa noção, né? Mas é um preconceito, porque quando você vai tentar compreender uma sociedade no passado, você compreender qual era a normatividade daquela sociedade, né? Não só quais eram as leis escritas, mas como é que as pessoas imaginavam o que elas deviam ou não deviam fazer. Porque a gente, quando pensa na nossa vida em sociedade, no passado era mais forte, mas isso ainda existe, né? Os costumes têm um peso muito grande. Os costumes, aquelas coisas que são vistas como ruins, certas, erradas, socialmente, não são leis escritas, são costumes mesmo, elas têm um peso na organização do conjunto da vida social gigantesco. Então, conhecer, né, a normatividade de uma sociedade
né? A concepção de justiça que uma sociedade do passado tem, isso muda muito com o tempo. Direito é uma coisa em Roma, direito é uma outra coisa na Idade Média, direito é uma outra coisa depois da Revolução Francesa. Falei direito, vale para a justiça, vale para a lei. Então, aprender para um historiador compreender o passado, saber direito é uma coisa muito importante. Então, eu fui mais ou menos aí nesse espaço, né? Sem querer, obviamente, bater papo contigo é se deleitar no conhecimento. Me diverti bastante. Mas uma coisa que eu, pessoalmente, tenho curiosidade é... Para nós, país Brasil, quando a gente identifica a necessidade da estruturação das cortes nas diferentes instâncias e como se dá esse processo, como se deu esse processo? Porque isso não estalaram o dedo e falaram, não, o Supremo está aqui, depois tem as cortes menores, temos o TSE, temos o Tribunal de Justiça, TSJ, depois vai descendo e aí tem as comarcas. E como é que isso foi sendo estruturado? O Brasil tem uma situação... Eu sei que isso é um curso de direito em 10 minutos. Claro, mas dá para abordar rapidinho. O Brasil tem uma situação muito atípica e que torna muito interessante estudar a história do Brasil, que é uma coisa que só o Brasil tem, ou quase só o Brasil tem, que é o fato do Brasil ter tido a vinda da corte para cá, né? Então o Brasil foi, durante alguns anos, a cabeça do Império Português. E é uma coisa, as pessoas não param para pensar nisso, mas é uma coisa muito interessante, né? O rei estava aqui. Tanto é que quando tem a Revolução do Porto e o pessoal faz as cortes, eles têm que falar, volta, rei. Porque Lisboa não é mais nada. Pelo amor de Deus, volta para cá, porque o barco afundou aqui. Exatamente. E o Brasil manda em Portugal, né? É isso que acontece, na prática, quando o Dom João está vivendo no Brasil. É por isso que tem a Biblioteca Nacional, gente. Ele trouxe a biblioteca para cá. É uma coisa impressionante isso, né? Você transportar naquela época uma biblioteca... Às vezes a gente vai fazer uma mudança em casa para levar os livros a mais Jesus. Você imagina trazer uma biblioteca de um rei inteira para cá. Uma aventura impressionante. Ele instalou aqui... Com maresia, o caminho inteiro, quer dizer, para detonar tudo quanto é livro no meio do caminho. Tem um livro que conta essa história muito interessante do Elias Schwartz, né? A aventura da Biblioteca dos Reis e tal. Mas ele instala a biblioteca aqui. E ele instaura aqui, quando a corte vem fugir do Napoleão, ele instaura o aparelho de Estado aqui. Olha que coisa curiosa. Então você tem aqui as cortes... É como se o STF não está em Brasília. Quando o rei vem, o STF, ou o sistema jurídico do Império Português, quando o Brasil ainda é colônia, se instala na colônia. Aqui. Quando o rei vai embora, as cortes, o rei volta... Dom Pedro volta também? Não, diga ao povo que fica. O Dom Pedro fica. Independência, a gente herdou uma estrutura. Os países da América Latina tiveram que montar do zero. Essa estrutura jurídica julgava casos de Portugal também? Julgava casos de Portugal. Então eles tinham que ficar esperando o navio ir e voltar para saber o que... Submetidos ao Brasil. Soltar o cara. Submetidos ao Brasil. Por isso que as cortes tentam recolonizar o Brasil. O que as cortes queriam? Voltar à situação anterior. E era bastante razoável do ponto de vista deles, né? Querer que Lisboa é a cabeça do império, o rei tem que estar em Lisboa, o príncipe tem que estar em Lisboa, as autoridades judiciárias têm que estar em Lisboa, a biblioteca tem que estar em Lisboa, o jardim botânico tem que ser em Lisboa. E tudo isso estava no Rio de Janeiro. Tudo estava no Rio. Tudo estava no Rio. Quando o rei foi, essas coisas ficaram. E é uma coisa interessante do Dom João. O Dom João não fez um esforço de levar as coisas embora. Ele podia ter feito. O Dom João é uma figura muito interessante, muito curiosa, né? Ele é retratado, às vezes, de forma um pouco jocosa e tal. E não tem nenhum problema, é da vida, é cinema, não tem nenhum problema. Mas ele era uma figura muito sabida. Se você comparar ele, por exemplo, com o da Espanha, o rei da Espanha, o Napoleão prendeu. O Dom João não foi preso, não. Ele entrou nos navios, fez uma transmigração da corte, que é um feito de logística impressionante, instaurou aqui, foi rei aqui felicíssimo, porque ele adorava o Brasil, foi rei aqui. O filho dele foi imperador e o neto dele foi imperador depois. Se ele não jogou bem, eu não sei quem jogou bem. Ele era um sujeito muito sabido, né? E o neto dele é o impulsionador do crescimento do Brasil, da engenharia. Exatamente. E o filho dele, o Dom Pedro I, uma coisa que pouca gente lembra, ele foi derrubado aqui em 31, né? Abdicou, foi embora. Ele chegou na França, organizou um exército muito mal ajambrado e tal, invadiu Portugal, derrubou o irmão Dom Miguel e foi Dom Pedro IV em Portugal.
Olha que história. Ele foi Dom Pedro IV em Portugal. E aqui ele é visto por muita gente como um autocrata. Por boas razões, dissolveu a Constituinte, enfim. Mas em Portugal, um colega historiador português qualquer que estiver vendo a gente, ele sabe disso, que Dom Pedro IV em Portugal é visto como um príncipe constitucionalíssimo, um príncipe liberal constitucional, né, enquanto o irmão dele, Dom Miguel, não, é o mesmíssimo sujeito, né? Vê como história é uma coisa curiosa, interessante. E ele morreu lá como Dom Pedro IV, né? Então, enfim, o Brasil herdou essa estrutura, diferente da América Latina, que teve que montar. Em muitos casos, montar, remontar, porque um tomava o poder, outro derrubava. Aqui a coisa teve relativa estabilidade, né? E aí as alterações foram sendo feitas pelas constituintes. Então, cada uma das constituições que foram sendo feitas depois, assembleias constituintes decidiam e a Constituição consolidava, né? Foi dando formatos novos, né? Então, 1824, depois 1891... deu uma reconfigurada na coisa, depois 1934, depois 1945, enfim, as constituições foram reconfigurando a coisa e tal. Mas esse primeiro formato a gente ganhou por transferência, vamos dizer assim, o que é uma coisa típica na história do Brasil. Colocando agora em época política, mas colocando em saia justa, está na hora de rever a Constituição? Eu acho que não, porque eu acho a nossa Constituição de 88 uma Constituição boa. Por quê? Porque ela foi feita, isso obviamente é um opinativo, né? O historiador falou, então está certo, é uma opinião. Ela foi feita num momento de festa democrática, que foi diretas, né? Então você tem aquele movimento todo de redemocratização. É um momento de transição, né? E de transição. Um momento de transição. E de transição. Então você tem aquela força que vem da transição, né? A Constituição foi feita com muita participação popular. Então, sei lá, 70 e tantos artigos da Constituição de 88 são leis de iniciativa popular, assinatura acolhida que chegou lá. Você teve uma Assembleia Constituinte muito múltipla, então você tinha índio, você tinha gente do campo, você tinha ruralistas, você tinha mulheres. A maior participação de mulheres numa Constituinte. Exatamente. Você tem sindicalistas, você tem patrão, empresário, você tinha tudo ali, então ali uma efervescência democrática muito grande. Aí o pessoal fala, não, mas a Constituição é muito confusa, a Constituição é muito grande. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, olha, quer uma Constituição perfeitinha? É Constituição de ditadura, é perfeita sempre. Então você pega a polaca de 37, tá? Constituição de 37 do Getúlio. Quem fez foi o Francisco Campos. Francisco Campos, ele não gostava de escrever a máquina, ele pegou o lapisinho dele e escreveu do República Federativa do Brasil até o revoguem-se as disposições de contrato. Ela não tem nada fora do lugar, ela é perfeitinha. Nada se contradiz, não tudo tem funciona. Debate, não tem debate. O meu mundo, eu montei o mundo de Alice lindo. E está aqui. Lindo, entendeu? A de 24, que é a nossa primeira Constituição, idem, tecnicamente ela é muito bem feita, mas é uma Constituição outorgada. O Dom Pedro dissolveu o parlamento. Então eu tenho a impressão de que nós temos uma boa Constituição. E eu não sei se o Brasil está num bom momento, sabe? Porque numa Constituição você tem que ter muito debate, muita polêmica, mas tem que ter muita disposição para o acordo, para o meio termo. Harmonia. Harmonia. Tem que ter... Porque uma hora você precisa votar. E uma hora você precisa terminar o debate. E se um achar que se colocar aquilo o mundo acabou, você tem que ter um certo grau de convergência. A divergência é muito importante, mas na proporção entre divergência e convergência, você tem que ter uma certa quantidade, como numa receita. Você tem que ter a divergência é igual sal. Né? Sem sal. Com muito sal você estragou o prato. Entendeu? Então eu acho que a gente não teria hoje, né, uma base comum para poder fazer uma Constituição boa. E eu acho que a Constituição de 88 é uma boa Constituição, uma Constituição muito democrática, com muitos, enfim. Apesar de ter sido muito modificada, ela foi muito emendada, isso é verdade. Talvez tenha sido mais emendada do que devesse, porque uma Constituição precisa ser um pouco mais preservada, mas a vida é assim, a história é assim. As coisas não acontecem, né, Alice, né, tudo perfeitinho, né. Eu tinha um professor quando eu era menino, eu nunca esqueci, porque eu não sabia o que era, então eu ficava curioso. Nossa, não é como Drops do Cora, lembra do Drops do Cora? Nossa Senhora! Aí um dia eu falei, professor, por que Drops do... Você acabou de me sacanear dando a minha idade. Tinha os coloridinhos ainda e tinha só os de hortelã. Aí eu falei, professor, o que é Drops do Cora? Ele falou, não, um dia eu vou te mostrar. Aí ele me mostrou um dia, ele falou, olha, você vê como é perfeitinho, cada um é embalado. A tese dele é que ele falou, como é que dobra? Isso aqui é tão pequenininho, claro, é uma máquina, né? Mas ele me falou, então não é tudo perfeitinho na história, as coisas são a história é assim, porque é divertida. É meio bagunçada, né? Então, obviamente, não é uma Constituição perfeita, mas a Constituição perfeita não existe. E eu tenho a impressão de que
a emenda sairia pior do que o soneto, e o soneto é um bom soneto. Eu tenho escutado alguns juristas, algumas pessoas suscitando esse debate, não, porque está na hora, porque não sei o quê, mas eu compartilho, eu acho que nós não estamos preparados. E é uma sensação de, primeiro precisamos estabilizar um monte de outras coisas. Eu acho que não é só a parte política, tem que ver questões tributárias, questões trabalhistas, até a estrutura partidária, que acho que não é um momento com mais de 30 partidos políticos a gente começar a discutir isso, mas isso obviamente é Trindade, pessoa física, CPF falando. Júlio, papo se estende por horas e horas. Se me deixar nem aqui, vi o tempo passar. Eu fico e eu sou apaixonado, apesar de não ser minha praia, adoro história. Para a gente encerrar, pensando no cara que está lá com ideia de construir carreira, ir para a área de direito, o cara que gosta de história, o que você fala para esse jovem, ou não tão jovem, mas que quer trocar de carreira, migrar de carreira, ter outra oportunidade? O que você fala para ele que seria um diferencial e que foi diferencial para você? Eu acho assim que a gente pode... Eu acho que tem dois perfis quando a pessoa vai escolher a sua carreira ou trocar de carreira, né? Tem gente que, vamos dizer assim, depende mais de ter prazer no trabalho. Tem gente que depende bastante disso, né? A pessoa, vamos dizer assim, não está muito preparada para um trabalho mais monástico. Eu sou desses. Então, eu sou muito dependente de ter um trabalho prazeroso, né? Eu acho que gente assim devia escolher pela vocação. Devia ouvir a vocação. Por quê? Porque você tem, né? Você pensar que o dia tem 24 horas e você deve dormir 8... Não é? O trabalho consome um pedaço muito grande da sua vida, ao final, não é? É muito grande. Então você fazer uma coisa que te toca, da qual você gosta e tal, é muito importante para a satisfação pessoal, né? Então eu diria, vem para a história, e na história tem mais campo do que parece que tem. Né? Como o Trindade falou, tem muita coisa. Ele falou dos museus, você pode trabalhar no museu, você pode trabalhar num departamento de patrimônio, você pode ser professor, é muito bom ser professor. Eu não sei se vocês viram ontem uma cena que eu achei muito tocante, que no jogo do Corinthians, eu, modéstia à parte, sou corintiano, acabou professor... o podcast, pessoal, acabou, valeu, obrigado. Foi maior do que eu. Eu, como tricolor, não poderia deixar de falar isso. Mas um professor levou uma plaquinha dizendo assim, acho que é Rony, fui seu professor, me dá a sua camisa? Levou a placa, e ficou com a placa o jogo todo. Né? Quando o jogo acabou, esse jogador pegou, o jovenzinho, deve ter 18, 19 anos, ele pegou, tirou a camisa, ele subiu no negócio, deu a camisa para o professor. E ele não se contentou em dar a camisa, assim, ele se pendurou, assim, com muita habilidade, né, física e tal, e deu um abraço no professor, assim. Eu achei isso, claro, eu sou professor, então você também, a gente fica especialmente tocado com... Mas eu achei uma coisa muito tocante e que mostra um pouco a força que esse negócio tem. Rony, eu fui engenheiro da sua obra. Eu não sei se teria tido o mesmo impacto, não é? É um tipo de relação muito forte que o professor estabelece com os alunos. Fizeram um trabalho para mim que se mostrar a placa, você joga... Eu falo, ainda bem que eu não estou armado. Porque... Então eu acho que é muito bonita essa relação. E sobre o direito, eu diria para outra turma, que é a pessoa que fala, não, eu gosto de muita coisa, eu me divirto com muita coisa, então eu acho que eu vou gostar de trabalhar com isso, vou gostar de trabalhar com aquilo. Eu acho que para quem é assim, o direito é uma área imbatível. Acho que todo mundo já ouviu aquela história seguinte, fulano não sabia o que ia fazer e foi fazer direito. E isso parece uma ideia ruim, mas eu acho que essa é uma ideia boa, porque o direito é um lugar no qual qualquer tipo de vocação dá certo, tem lugar. Aquele cara que escrevia muito bem, tem lugar no direito. Aquele sujeito que era bom de conta, não sei o que, vai trabalhar numa área tal do direito. Aquele é muito criativo, tem lugar no direito. Então o direito é uma área, pela sua natureza, que é capaz de absorver vocações muito diferentes. Não é assim em toda a área. Imagina na física. Agora, só fazendo um parênteses,
Direito digital ampliou o leque Meu totalmente. Deus, impressionantemente. Totalmente. Porque agora o advogado vai precisar saber de programação, de cibersegurança. Esse tá feito, viu? Abriu o leque do cara. Esse que sabe essas coisas aí, ele tá feito. Ele está feito. Matemática, pessoal, cada vez mais, né? Eu sou do tempo quando eu entrei na USP, né? Quem fazia matemática na USP, poxa, eu estava com muita dificuldade de ter emprego e tal. Agora as empresas contratam os matemáticos na porta. O cara está no terceiro ano, está contratado já na USP, lá no IME. Né? Por conta... Enfim, então eu acho que o direito é uma boa área para quem... Eu gosto disso, poxa, eu também gosto daquilo, hein? Aquele negócio também eu acho legal. E quem está um pouco indeciso, entendeu? Então eu acho que a história e o direito, eles são bons, um para um perfil, outro para outro perfil. Uma coisa muito legal do direito também é que te dá muita chance de dar aula. Então, olha, não é exatamente história que eu gosto. Poxa, eu tenho vontade de ser professor, acho tão legal. Poxa, o direito te abre uma possibilidade muito grande de ser professor. Por exemplo, nós aqui, né, na nossa escola de direito, FADISP Unialfa e tal, nós temos, né, uma graduação de alto nível, nós temos um mestrado, né, um mestrado aqui, em Goiânia, um mestrado em São Paulo, um doutorado, nossa nota subiu, né? O professor Trindade nos parabenizou, mas eu parabenizo, porque você é quem comanda, né, todo esse processo, quem nos dirige. Né? É uma vitória muito grande nossa. Eu, com o perdão de ser modesto, eu acho que nós merecemos bastante. Eu fiz parte da avaliação, né? Eu fui da comissão da CAPES que fez a avaliação. Obviamente não avaliei o curso, porque faço parte dele, né? Na verdade, nessa avaliação, a gente não participava de nada do nosso estado, para não ter nenhum tipo de... Né? Mas participei da avaliação, então vi muitos cursos diferentes, e posso dizer assim, com o perdão da imodéstia, que a gente mereceu bastante essa subida, né? E, assim, é uma carreira muito recompensadora, essa carreira acadêmica, para dar aula no nível superior. Eu acho que é uma coisa bem legal, né? Então, quem estiver assistindo, estiver pensando, né, ou estiver começando a carreira, ou estiver com vontade de fazer, né, de dar uma mudança, de produzir uma mudança na sua trajetória, essa coisa da segunda graduação, por exemplo, em Direito, é muito boa. Eu lá em São Paulo dou aula, você tem 2, 3 engenheiros na sala, você tem... E às vezes a pessoa está lá e fala, nossa, eu estou atrasado, né? Eu fico olhando e falo, não tá nada. Esse sujeito, né, que é um pouco mais velho, que tem mais experiência, que já tem uma faculdade... Esse sujeito, quando aparecer no mercado, vai ter vantagens, assim. Enfim, eu acho que são duas áreas muito legais, muito promissoras, cada uma a seu modo, mas eu acho que as pessoas não se arrependeriam. Em tempos de eleição e em tempos de campanha, eu, obviamente, passou pelo AlphaCast nosso aqui alguns... candidatos a governador, candidatos a deputado federal, que eu tenho batido papo e a gente tem tido contato com vários deles, líderes da Câmara daqui de Goiânia, vereadores de renome, prefeito de Goiânia esteve aqui conosco também, e eu falo para todos eles, falo, olha, você vai para assumir uma função pública, você tem que ter direito, tem que ter uma formação financeira, administração preferencialmente, e deveria ter uma base em história. Isso deveria ser fundamental para pré-qualificar uma pessoa a ir para uma carreira pública. Esse é o meu fechamento. Acho que é extremamente honroso tê-lo no nosso quadro de professores. Foi uma aula que nós tivemos aqui, eu não posso nem dizer que foi um podcast, porque para mim, eu saio daqui, nossa senhora, tomei um banho de conhecimento, saio revigorado até, olhando para a história do Brasil de uma outra forma, mas quero te agradecer pela tua disponibilidade, o bate-papo foi demais, e já está o convite, porque não para por aqui, tá? Nós vamos ter que voltar. Se essa galera teve 10% da satisfação que eu tive em bater papo contigo, vai bater recorde isso aqui de audiência, e nós vamos levar esse podcast para o Brasil. Poxa, eu também adorei. Obrigado, Júlio. Muito. Valeu, obrigado. Foi um prazer participar e estou à disposição. Valeu. Pessoal, mais um podcast terminando. A gente termina sempre com uma fotinho, não posso deixar de registrar o momento. Afinal de contas, você está vendo aqui que temos um painel de fotos atrás. Vai para cá a sua foto também. A gente já vai registrar o momento. Professor Júlio conosco. Maravilha, maravilha. Galera, esperem para o próximo podcast. Esse aqui foi demais e a gente vai ter mais novidades do direito vindo por aí. Professor Júlio está conosco esta semana. Deve estar, infelizmente, retornando a São Paulo em alguns poucos dias aí. Mas ele volta e vai ser sempre um prazer tê-lo aqui para bater papo conosco. Prazer vai ser Júlio, meu. Obrigadão. Obrigado.